Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estreia com vitória do Timão na Libertadores, artilharia de Roger Guedes e um Corinthians superando adversidades. Aliás, sobre isso, tem novidades sobre Renato Augusto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, né? Você já baixou o OneFootball? É de graça e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Você encontra tudo, absolutamente tudo sobre o mundo da bola. Mercado de transferências, tudo sobre o teu time do coração, transmissões ao vivo e de graça das principais ligas europeias, incluindo a Bundesliga, o Campeonato Alemão. Você não pode perder, né? Além da grande novidade da temporada. Já começou a esquentar aí. Comebol Sul-Americana e Comebol Libertadores. Os lances ao vivo. Sim, você está acompanhando o jogo na sua tela e aí quer fazer uma segunda tela com o OneFootball, quer acompanhar em tempo real, você confere o lance. Se não viu, vai ver pela primeira vez. Se já viu, vai ver de novo. Lances ao vivo no OneFootball, onde você encontra tudo sobre o mundo da bola. Baixe agora, é de graça e serve para qualquer celular. Bom, pessoal, vamos começar já sobre o Renato Augusto, porque eu sei que está todo mundo ansioso por informação. Realmente foi um susto, um grande susto. A imagem não foi legal. O Renato, inclusive, chorando muito, saiu de campo chorando, carregado na maca, dando socos no gramado, muito triste, chateado, e todo mundo imaginou que fosse algo muito sério. A gente ainda não sabe exatamente qual o nível da lesão que ele teve, porque, obviamente, um exame no Brasil vai detectar isso, vai confirmar isso. Agora, é importante dizer que o Renato Augusto, na saída do jogo, na zona mista, com os repórteres que lá estão, com os veículos de imprensa que lá estão cobrindo esse jogo do Corinthians lá em Montevidéu, no Uruguai, contra o Liverpool, ele disse que não foi nada muito grave. Eu vou até usar as palavras do Renato para que não fique nenhum mal entendido. Ele disse o seguinte sobre a chateação, sobre a reação que ele teve, porque essa reação preocupou muita gente. A gente assistindo o jogo ficou pensando o pior, evidentemente. O Renato que voltou a sentir o mesmo joelho que o tirou dos gramados nos últimos dias, ele estava passando por uma preparação para poder recomeçar a temporada, começar uma Libertadores, enfim, e se tem muita expectativa em torno do Renato, pelo craque que ele é, pelo jogador importante que ele é, pelo grande cidadão que é, pelo ídolo que é, enfim. E aí ele sofre uma lesão sozinho, no joelho, no mesmo joelho, sentindo dores, chorando, socando o chão. Poxa, obviamente a gente pensou o pior. E ele diz o seguinte: eu fico triste, me preparei bem, me recuperei bem. Agora é ter paciência. Reparem nessa frase. Menos mal que não foi nada muito grave. Pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Isso já tira um peso. Agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu, disse o Meia. Bom, eu acho que houve um exame preliminar, evidentemente, né, ali no vestiário com os médicos, e para ele ter dito isso, os médicos confirmaram para ele que não houve o rompimento de um ligamento ou uma lesão ligamentar. Ele até teve a lesão que o tirou aí do jogo contra o Ituano na reta final do Paulista, na semifinal, foi justamente um estiramento no ligamento. Que não configura um rompimento, né, mas é um desgaste ali no ligamento do joelho. Então você tem uma propensão a ter uma lesão. Esse estiramento ele foi tratado e tudo mais, e com isso estava voltando agora. Voltou a sentir. Segundo ele, não é ligamento, não é rompimento de ligamento que geraria uma cirurgia e meses do Renato afastado dos gramados. Para ele ter dito não foi nada muito grave, é porque ele sentiu a dor, viu que não dava para continuar, acabou saindo, ficou chateado, evidentemente, mas enfim, o exame vai confirmar isso, mas essas são as primeiras informações a respeito do estado de saúde aí do Renato Augusto, que deixou o time muito cedo no jogo, aos 14 minutos. E aí agora a gente vai para o jogo, porque esse foi o primeiro revés que o Corinthians tem na partida, né? Eu na live pós-jogo aqui, cheguei a falar o seguinte: Libertadores, é meio clichê isso, mas enfim, o futebol ele é cheio de frases prontas, né? E a Libertadores a gente sabe que ela tem uma atmosfera diferente, ela tem uma energia diferente. Ela é traiçoeira, ela é rastejante, ela é muitas vezes aquilo que você não imagina. Então, o mais importante, em qualquer competição, eu sei, mas na Libertadores, acima do desempenho está o resultado.
Talvez você se pergunte ou reflita agora, tá, mas em qualquer circunstância vale o resultado. Eu sei, mas quando você está construindo um time, quando você está tentando aliar as duas coisas, eu acho válido que você avalie também o desempenho. Na Libertadores, isso é inegociável. O resultado é inegociável. O desempenho você negocia, o resultado não. Então, jogar contra a pior equipe do grupo, e isso não significa que seja um time ruim, desprezível, mas é a equipe menos qualificada entre Argentinos Júniors e o Independiente Del Valle, atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana. Obviamente, o Liverpool do Uruguai era o mais modesto de todos. Num estádio praticamente neutro, né, vazio como o Estádio Centenário, porque o Liverpool não tem torcida e não podia jogar no seu estádio. Mais do que isso, você precisava vencer fora de casa, exatamente porque agora o Corinthians tem 2 jogos em casa e pode fazer 9 pontos nesse primeiro turno da fase de grupos. Isso garante a classificação encaminhada, praticamente o primeiro lugar no grupo, dependendo da conjectura do grupo, e a possibilidade de você ter vantagem nas fases de mata-mata. A Libertadores já começou. Se tem gente que está esperando para buscar resultado, eu sei que tem muitos times que vão crescer ao longo da competição, eu sei que Flamengo e Palmeiras, que perderam na estreia, por exemplo, obviamente vão se recuperar, mas para o Corinthians era fundamental começar vencendo. Até para recuperar um pouco a autoestima, né? Depois da eliminação precoce para o Ituano, em casa, do jeito que foi, de um Corinthians que está sendo construído, que está interessante nas mãos do Lázaro. Até para isso, a vitória era importante. E na Libertadores, você começa enfrentando adversidades, muitas vezes pelo ambiente hostil. Não era o caso, mas enfim, muitas vezes isso acontece, o gramado ruim, a arbitragem ruim. Tudo isso tem que ser superado, porque a Libertadores ela tem todos esses fragmentos em que você precisa superar 1 a 1. E o Corinthians começa com a adversidade de perder o seu principal jogador com 14 minutos de jogo. Então ali já vem um baque técnico, psicológico, emocional, e ali o time precisa reagir. Só que ele demorou para reagir, porque não é fácil realmente. Os jogadores ficaram preocupados, o banco de reservas ficou preocupado, o treinador não soube muito o que fazer, mas colocou o Maicon. E eu não discuto muito a entrada do Maicon, porque em característica, eu já tinha falado sobre isso, eu considero que o Maicon seja não um substituto ao Renato Augusto, porque ninguém pode substituir o Renato Augusto, nem no elenco e nem fora, pelo visto, né? Mas eu digo para você repor a ausência do Renato ali no meio para alguém fazer aquilo que ele pode fazer ou perto disso. O Maicon, em característica, se aproxima mais hoje do Renato do que o Paulinho, por exemplo, que entrou bem, hein? Mas vou falar sobre isso mais para frente. O Paulinho não tem a mesma intensidade que já teve, porque se fosse o Paulinho de uns 5, 6 anos atrás, fato que ele seria titular, né? Seria titular ao lado do Renato Augusto, a gente não precisaria nem estar discutindo isso. Mas hoje, na ausência do Renato, eu entendo a colocação do Maicon. O problema é que a fase técnica do Maicon não é das melhores. Ele não conseguiu dar o suporte de articulação e de armação ali pelo lado esquerdo. O Giuliano ficou do lado direito, o Rony acabou se soltando mais depois da entrada do Maicon e o Fausto Vera foi o primeiro homem de meio campo, mas também, né, com uma boa saída de bola. O Fausto Vera é um jogadoraço. Eu, de novo, entendi a escalação do Lázaro em manter os 2 homens de meio, os 2 primeiros homens, tanto o Rony quanto o Fausto, porque o Rony começou o ano muito bem. Eu entendo ele dar uma sequência para o Rony. O Rony não foi tão bem no primeiro tempo, não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele, e aí por isso vem mais uma troca na segunda etapa. E essa troca é pelo Cantillo, Victor Cantillo, colombiano, que de novo foi rearquivado, como já aconteceu várias vezes com o Cantillo, né, desde que ele chegou ao Corinthians, porque a gente tem uma expectativa muito grande. O Cantillo é o seguinte, a gente sabe exatamente quais são as virtudes dele e os defeitos, tá muito claro. Só que nesse modelo de jogo do Lázaro, me parece que o Cantillo pode contribuir, porque ele tem a bola no pé, o passe, a inversão de jogo, o jogo associativo, tudo que o Lázaro propõe nesse Corinthians. Então, talvez o Cantillo, não sei se para todos os jogos, não sei se contra qualquer adversário, não sei se em qualquer cenário, porque a gente também tem que entender que o Cantillo entra com o Corinthians vencendo um adversário frágil, num cenário muito específico, e aí o Cantillo entra, fazendo aquilo que ele faz de melhor. Essas são as virtudes do Cantillo. Quais são os defeitos do Cantillo? Ele tem pouca combatividade, ele muitas vezes não guarda a posição, ele às vezes se esconde do jogo, essas coisas também são do Cantillo. Hoje ele jogou bem.
Eu não sei, porque em vários momentos ele teve sequência e ele nunca conseguiu decolar. Não sei se agora ele vai, mas o que eu quero dizer é que talvez nesse modelo do Lázaro ele pode se tornar uma alternativa importante, como foi nesse jogo. Depois, a gente tem o ingresso do Paulinho. E o Paulinho, gente, o Paulinho é um craque, né? Ele não tem o mesmo vigor físico, mas ele entrou para fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Com toda a sua experiência, prendeu a bola, distribuiu o jogo, circulou, sabe? Foi um jogador muito mais próximo da área do que necessariamente um volante buscando o jogo, marcando e tudo mais. O cenário ali já era o Liverpool cedendo muitos espaços porque já estava tomando 2-3-0 e aí precisava sair para o jogo. Então, nesse contexto, Paulinho entrou muito bem. Falta ritmo, é verdade, ele não tem a mesma intensidade, é verdade, mas ele ainda pode contribuir e muito, especialmente numa Libertadores da América, porque o Paulinho e Libertadores, né, o corintiano sabe muito bem no que pode resultar. Agora, teve o nome do jogo, né? Que foi o Roger Guedes. Mas antes disso, no primeiro tempo, com toda a dificuldade, o Liverpool, enfim, acho que percebeu, né, o momento instável do Corinthians, a vulnerabilidade do Corinthians com a ausência do Renato, a entrada do Maicon, o time não consegue nem resolver seus problemas técnicos, muito menos emocionais naquele momento. O Liverpool cresce, tem bola na trave, tem defesa do Cássio, e aí sai um gol antes do intervalo, com Fabian Balbuena de cabeça no cruzamento do Fagner na cobrança de escanteio. Não interessa. Foi na bola parada? Foi a forceps? Foi do jeito que deu? Não interessa. O importante ali é o resultado. E aí o time vai para o intervalo muito mais relaxado. E o Balbuena não estava fazendo um bom jogo, como não vem fazendo bons jogos, mas ele não vai ser o titular. Foi, nesse jogo especificamente, por conta de duas situações. Bruno Mendes suspenso, Caetano machucado. Mesmo assim, é um jogador experiente, que não treme em Libertadores, que sabe muito bem o que fazer e é muito bom no jogo ofensivo. Fez a sua parte, cumpriu o seu papel. Faz o gol ali e provavelmente o Lázaro deve ter animado a galera no intervalo, né? O Renato Augusto, né, ali já com aquela preocupação de não saber o que vai acontecer, mas aí com o resultado favorável, ele posicionou melhor o time volta no segundo tempo com uma pegada muito mais intensa para resolver o jogo e o Roger Guedes já resolve a partida nos primeiros minutos do jogo. Com outra assistência do Fagner. O Roger Guedes está numa fase espetacular, né? Porque ele recompõe, ajuda na defesa e fez um gol de centroavante. Tá o Yuri ali, ele faz um facão, vem como elemento surpresa, se joga na bola e acaba fazendo o segundo gol. Bom, 2-0, praticamente define o confronto, porque o Liverpool sai mais ainda e aí o Corinthians encontra espaço para o terceiro. E no terceiro, roubada do Fausto Vera no campo ofensivo, e aí pode parecer algo ocasional, mas não é. Ali você vê que tem método, né? Tem treinamento. Você tem o Fausto Vera roubando uma bola no campo ofensivo, que deve ser treinado, trabalhado. Ele encontra o Yuri Alberto saindo da área, que isso também é trabalhado. O Giuliano já entra na área, já pisa na área, o Giuliano já bem mais participativo. E o Roger Guedes aproveita um buraco da defesa do Liverpool pelo lado esquerdo, recebe a bola do Giuliano, que é um jogador que tem muita visão de jogo, né? Nessa hora ele sempre encontra um companheiro melhor colocado e o Roger Guedes simplifica, né? Eu gosto do Roger porque ele simplifica, ele não tem firula. A bola chega e ele bate, de bico, do jeito que for. Afundou o goleiro, 3-0. Roger Guedes mantendo a sua fase espetacular de 2023, um jogador assim que vai ajudar muito o Corinthians nessa temporada. 3-0. A melhor estreia do Corinthians em Libertadores contra times estrangeiros, para vocês terem uma ideia do tamanho que foi. E já muda a configuração do grupo, porque o Corinthians já sai na frente com uma boa vantagem e agora vai ter 2 jogos em casa contra adversários bem complicados, mas com a possibilidade de, diante da sua torcida, fazer valer o fator local, esse time consistente, ver a questão do Renato Augusto e tudo mais. Não tem substituto para ele no mercado, gente. Não tem mais nem tempo de contratar. Fechou a janela. Só tem até o dia 20 para o mercado interno. Ninguém vai encontrar um substituto. Vou parafrasear meu amigo Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. O desafio do Lázaro não é encontrar, ou do Corinthians, né, um substituto para Renato, porque para ele não há substituto. O desafio é saber jogar sem ele. É assim que o Corinthians precisa se entender a partir de agora. O Renato não vai estar presente sempre e o Corinthians precisa entender. Vai ser com Maicon e Fausto, talvez o Maicon mudando a função, sendo mais recuado, quando fez uma dobradinha no ano passado e deu certo, seja o Adson por ali, seja o Paulinho, não sei.
seja o Barleta, mudando toda a configuração. Muita gente reclamou, poxa, por que não entrou o Pedro e o Barleta? A gente queria muito ver os meninos e tudo mais. Eu entendo, ele colocou o Romero na parte final, perdeu um gol feito, entregado, né? Entregue pelo Paulinho, uma jogada pelo lado esquerdo, do tipo assim, faz Romero. Tá faltando o gol para ele ter mais confiança na vida, né? No Corinthians, mas ele não adianta, né, cara? Sozinho conseguiu cabecear para fora. Perdeu um gol inacreditável, mas eu acho que foi mais uma chance dada pelo Lázaro, porque os outros recém chegaram, né? Os moleques estão chegando, o Barleta chegou agora. Eu acho que a partir de agora, esses jogadores vão receber mais oportunidades. Eles vão jogar. E acho que o Barleta, quando entrar no time, vai dar uma opção muito boa. Talvez mude a formatação, né? Porque hoje ele joga num 4-4-2 com 4 meio-campistas, que você pode chamar de volantes ou meio-campistas, né? Rony, Fausto Vera, Maicon e Juliano. Assim era o primeiro tempo com a saída do Renato. Depois entrou o Cantillo, mais um volante. Entra o Paulinho, teoricamente um volante. E por aí vai. O Lázaro recheia o time de meio-campistas e deixa os dois lá na frente, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Com o Barleta, você muda a configuração, porque nem o Adson estava jogando como ponta, estava jogando por dentro. O Barleta vai jogar por dentro? Sabe jogar, mas eu acho que ele dá uma opção muito boa no setor ofensivo pelo lado direito, correndo, fazendo a transição rápida, buscando um contra-ataque, quebrando as linhas quando o Corinthians precisar. Tem opção, tem alternativa, mas repito, o importante nesse primeiro jogo era a vitória. Eram os 3 pontos e isso o Corinthians foi lá buscar. E o Renato, ao que tudo indica, não é nada grave. Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!